Virou moda em alguns setores da sociedade nos últimos tempos falar mal de Paulo Freire e dizer que ele é o grande responsável por tudo de mal que acontece nesse país. Mas o que eu me pego pensando muitas vezes é, será que o modelo de educação de Paulo Freire realmente foi colocado em prática e principalmente em larga escala? Ou será que os nossos índices que realmente são preocupantes na educação são assim porque muito do que o Paulo Freire afirma nunca foi realmente aplicado na prática? Por isso eu tenho tentado me aprofundar nos pensamentos dele, principalmente a partir de obras que vêm sendo relançadas pela editora Paz e Terra, e a gente vai começar com esse daqui, ó, Partir da Infância, Diálogos sobre Educação. Eu sou Manu Mairink e esse é o Alguém Viu Meus Óculos. Partir da Infância foi originalmente publicado em 1981 e é o primeiro livro da parceria entre o Paulo Freire e o Sérgio Guimarães. E esse livro é realmente o que o título diz, um diálogo, um bate-papo entre os dois autores que vai passando ali por toda a infância do Paulo Freire, começa ali e permeia todo o sistema educacional brasileiro. Nesse livro, os dois professores eles discutem o ambiente da sala de aula, a formação dos professores, a formação do educador e a participação necessária do educando no processo do conhecimento. Isso é muito importante. E com foco, como o próprio título já diz, na infância. E sim, esse livro vai lá em quando Paulo Freire era criança, ele conta que foi alfabetizado em casa pelos pais e ele passa por diversos momentos de todo o processo educacional ali, né, na infância. Mesmo sendo um momento distante, ele consegue lembrar de bastante detalhe, consegue perceber o que deu certo, o que deu errado, consegue usar a sua própria experiência para avaliar algumas questões do sistema educacional e na forma dele, como ele, enquanto estudante, via aquela situação e imagina como poderia ter sido melhorado ou não. Os autores citam a importância da gente pensar o Brasil de uma maneira geral, um país enorme, um país complexo que muitas vezes não consegue ser completamente contemplado por leis que são muito generalistas e são pensadas muitas vezes com base nas vivências das grandes metrópoles. O Sérgio e o Paulo citam, por exemplo, experiências em escolas que ficam em lugares muito isolados, que contam, por exemplo, com uma professora só para dar meio que aula para todas as séries. E elas são completamente abandonadas pelo poder público, tanto na infraestrutura básica como, por exemplo, com a possibilidade de contato com outros professores que vivem realidades parecidas para que eles possam trocar experiências, pensar em soluções para os problemas, né? Esses professores estão muitas vezes isolados, abandonados, sozinhos, tendo que lidar com diversos problemas sem nenhum tipo de auxílio. E esse conceito generalista, né, de pensar a educação também acaba resvalando no sistema de avaliação. Não tem como a gente usar o mesmo sistema de avaliação, embora isso seja feito, para quem vem de uma escola dessas, nesses lugares distantes, com um professor para todas as séries e alguém que tem uma total infraestrutura numa grande cidade. E ainda mais a gente também tem a diferença entre quem estuda em colégio público e em colégio particular. Então acaba sendo muito injusto, como eles mesmos falam, é muito injusto que o sistema de avaliação seja o mesmo sem levar em consideração as especificidades de cada processo educacional. Muitos dos que criticam Paulo Freire falam que ele quer botar política na sala de aula, quer misturar política com educação, o que é uma coisa ótima, na verdade, mas enfim. Isso sem contar que eles acham que é uma leviandade, que é o fato de, segundo Paulo Freire, ser importantíssimo que o educando esteja muito presente no processo educacional, que ele tenha liberdade para falar o que ele pensa, falar o que ele acredita, mostrar a sua realidade, ajudar o educador também, né? O educando pode educar o educador a partir das suas vivências e das suas realidades, né? Não apenas num conhecimento acadêmico. É muito importante a gente saber, se não tem alguém que ainda não saiba, vai saber agora, que tudo que a gente faz é político. Cada escolha que a gente faz, cada coisa que a gente decide fazer ou não fazer, o fato da gente ficar calado muitas vezes é uma escolha política. Absolutamente tudo. Viver é político. E é óbvio que isso também faz parte da educação. As formas e regras do ensino atual também servem para um modelo político, mesmo que isso não esteja tão claro muitas vezes. É sim um interesse político formar um aluno que não seja questionador, que não questione sua realidade. E também é um modelo político que você não conversa exatamente com essa realidade do aluno, que você não permita que o dia a dia, as vivências daqueles educandos sejam abordadas em sala de aula. A verdade é que as escolas não promovem a vontade de saber. É necessário estimular a curiosidade e o coletivo. Uma escola que fica apenas passando conteúdo, sem pensar no dia a dia do aluno, não está fazendo nada mais do que
academicismo, né? A escola tem que você passa muitas horas do dia na escola, é um lugar que tem que te ajudar a viver em sociedade para além de qualquer coisa. São conhecimentos que vão te ajudar a viver em sociedade, o que inclui ter um bom emprego e tudo mais. Mas enfim, a gente sai da escola sem saber muitas vezes fazer coisas básicas. Sabe fazer cálculos completamente complexos, mas não sabe fazer coisas básicas para vivência do dia a dia. A escola muitas vezes ela está completamente alheia à realidade do aluno. E para uma administração reacionária, o professor problema é justamente aquele que é democrático para os alunos. E aí tem muitas vezes que realmente os lados, a gente precisa tomar lados, né? A gente precisa tomar decisões, saber de quem a gente está do lado. A vida tem essas escolhas que são importantes. Se para uma escola reacionária o professor problema é aquele que é democrático com os alunos, o que exatamente você quer ser? E o que é possível também ser, né, dentro disso tudo, lembrando que professores ganham pouco, não são valorizados, são pessoas que precisam dos seus empregos e alimentar seus filhos, e, enfim, viver dignamente. Então, como que é possível tomar determinadas atitudes dentro de um sistema que não quer que essas atitudes sejam tomadas? Nesse livro, Partir da Infância, Diálogos sobre Educação, o Paulo Freire e o Sérgio Guimarães contam as suas experiências. É muito interessante que o Sérgio ele tem mais experiência dando aula para crianças, realmente, experiência em sala de aula para essa faixa etária, e ele conta, né, essa experiência nesse livro, e a gente percebe como ele conseguia aplicar algumas ideias do Paulo Freire e como muitas delas se mostraram realmente interessantes e importantes do ponto de vista prático, né? Algumas coisas que o Paulo Freire teorizava sobre a infância, mas ele não tinha experiência de sala de aula, o Sérgio Guimarães conseguia perceber quando ele abria os olhos para aquelas crianças. E sem contar uma coisa muito importante que eles falam nesse livro, que é a responsabilidade afetiva do professor. Cada educador precisa entender que mesmo que não seja a sua intenção, mesmo que você seja um educador descoladão e que dá muita voz ao aluno e tudo mais, você sempre vai estar num lugar superior. A sociedade te coloca nesse lugar de alguém que é mais velho, muitas vezes, né? Aqui falando da infância, obviamente você é alguém mais velho, alguém que tem mais conhecimento, alguém que na própria estrutura da sala de aula tá numa posição superior. Então é muito importante que o professor entenda que, independente de qualquer atitude que ele tomar, ele sempre vai ser visto de um ponto de vista diferenciado. E isso é muito importante que o professor entenda, não exatamente para ele mudar isso, porque isso é uma coisa da sociedade, isso é uma coisa estrutural, mas que se essa for a sua intenção, e eu espero que seja, de que o professor possa entender esse lugar que ocupa e a partir daí entender como pode encontrar novas formas de trabalhar em sala de aula, né? Isso acaba sendo muito importante para mudar essa experiência. Na segunda parte desse livro, o diálogo do Sérgio Guimarães não é mais com o Paulo Freire, mas ele conversa com duas educadoras muito importantes, que são a própria mãe dele, que deu aula para educação infantil, e a Fátima, que é filha do Paulo Freire, que também é professora. Eu queria que vocês me dissessem o que vocês acharam desse vídeo, se vocês conhecem o Paulo Freire, o que vocês conhecem dele, o que vocês conhecem da obra, o que vocês já ouviram falar, se vocês gostam dos conceitos dele, da forma como ele vê a educação, enfim, coisas, momentos. E por fim, uma coisa que ele diz no livro, né, eles dizem no livro, eu adaptei aqui com umas outras palavras, que é que a nossa luta seja por uma educação mais inclusiva, mais compreensiva e, muito importante, menos competitiva. É isso, vejo vocês no próximo vídeo. Oi, querida. Ali, olha aqui. Ela tá bem não, gente. Então vai embora. Dá uma licença pra mamãe. Então dá. Beijo.